A gente agora passa a palestra para o doutor, ilustre colega Flávio Willemann, que vai tratar da responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro, experiências e propostas. O doutor Flávio, procurador do Estado do Rio de Janeiro, advogado, ex-desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, no biênio de 2014-2016, mestre em Direito, professor dos cursos de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e na Escola Superior de Advocacia Pública, ESAP. Autor dos livros Responsabilidade Civil nas Agências Reguladoras, Manual de Direito Administrativo e Temas de Direito Público. Muito obrigado, Flávio, pela participação. Boa tarde. Tatiana, obrigado pelas palavras elogiosas. Agradecer o convite que o Seju me formulou para estar presente nesse painel, que muito me honra. E eu faço na pessoa do Dr. Anderson, Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Zambão, Dr. Paulo Mota Pinto, parabenizo pela brilhante exposição. Vai ser um desafio falar após a sua fala, mas haverá, após a minha exposição, a possibilidade de correção por quem realmente entende de direito envolvendo responsabilidade civil, pública ou privada, tal qual o Zambão pontuou no início. É uma grande honra e prazer dividir a mesa não só com o professor Mota Pinto, mas também com o meu professor, desembargador, Sérgio Cavalieri Filho, de quem estudei responsabilidade civil por seus livros, em especial por seu programa de responsabilidade civil, e foi fonte de inspiração para muitas das teses que eu sustentei durante o meu curso de mestrado e também aqui como procurador do Estado do Rio de Janeiro. O senhor é uma referência no tema, no Brasil e no mundo. Eu parabenizo o senhor e digo que, para mim, é motivo de muito orgulho poder estar aqui sentado ao seu lado. Eu saúdo a todos os presentes, agradecendo a presença, e o faço na pessoa do querido amigo, professor, promotor de justiça, doutor Leandro Navega, que muito me honra também com a sua presença na plateia. E pretendo abordar o tema dividindo em duas partes, tratando inicialmente de um panorama geral de responsabilidade civil do Estado no sistema brasileiro à luz das normas vigentes, e uma segunda parte, tratar de alguns temas controvertidos com um olhar para o futuro, mais especificamente analisando esses temas de acordo com o PLC 126 de 2015, um projeto de lei originado na Câmara Federal e que hoje está no Senado da República e que tem por objetivo instituir no Brasil algo semelhante do que fora feito em Portugal. E o parecer hoje do relator da matéria no Senado, o senador Antônio Anastasia, é explícito ao dizer que a inspiração decorre do direito português, mais especificamente da lei portuguesa, Lei 67 de 2007. E, abordando o tema nessa primeira parte, de uma parte ainda genérica no direito brasileiro, não há maiores dificuldades em nós, brasileiros, afirmarmos que a matéria envolvendo responsabilidade civil pública tem sua matriz na Constituição Federal, hoje, mais especificamente no artigo 37, parágrafo 6º, mas também perpassa o direito civil, porque possui dispositivo similar na Lei Civil Brasileira de 2002, no artigo 43. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, desde que atuem nessa qualidade, na qualidade de agentes públicos, cabendo contra eles ação regressiva, provado, dolo ou culpa. Então, a partir desse dispositivo constitucional, replicado em certa medida pela lei civil brasileira,
no artigo 43, que apenas não... Para alguns autores do direito administrativo, sustentam que esse dispositivo do Código Civil já nasceu defasado, porque ele fala em ato e não menciona as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Mas é tranquilo, é absolutamente tranquilo concluirmos que o Estado responde, o Estado brasileiro, as pessoas jurídicas de direito público do Brasil, respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da aferição da conduta subjetiva desses agentes, independentemente da análise de qualquer comportamento culposo desses agentes. E aqui o primeiro embate teórico entre os dois sistemas. O sistema português, como acabamos de aprender, tem por fundamento o elemento subjetivo da conduta, a presença da culpa como um critério definidor do dever de indenizar do Estado. E, pelo que pude estudar e agora aprender, houve uma evolução para uma presunção de culpa nas hipóteses de culpa grave ou de erro grosseiro. No Brasil, nós evoluímos para algo diametralmente oposto. Evoluímos ou caminhamos, melhor dizendo, não sei se isso é uma evolução, o tempo dirá, caminhamos para uma objetivação da responsabilidade civil pública. Caminhamos para uma objetivação da responsabilidade civil no Brasil, professor Paulo, porque quase todos os sistemas, quase todas as normas envolvendo responsabilidade civil no Brasil tentam objetivar o dever de indenizar. Passa não só pela Constituição, na hipótese de responsabilidade civil pública, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o Código Civil Brasileiro, não satisfeito, tem uma regra geral de responsabilidade civil objetiva no artigo 927, que permite o magistrado, mesmo diante de uma relação jurídica regulada por uma teoria subjetiva de responsabilidade, no caso concreto, transformá-la em relação jurídica objetiva a depender da gravidade, da periculosidade, dos riscos que aquela atividade expõe à sociedade. De modo que o caminho que o Brasil trilhou em matéria de responsabilidade civil é a da objetivação. Eu faço uma observação, à exceção da responsabilidade civil dos notários, desembargador Sérgio Cavalieri. Em recente alteração legislativa, a legislação que regula os notários no Brasil, se não me engano, 8935, se eu não estou enganado, foi alterada para estabelecer que os notários respondem com culpa ou dolo. De igual modo, foi alterada para reduzir o prazo de prescrição de 5 para 3 anos, sem que ninguém soubesse que nada fosse divulgado, uma tendência que caminhou em sentido diametralmente oposto a todo o sistema de responsabilidade civil debatido e implementado no Brasil. Isso permite concluir que, em se tratando de conduta comissiva ilícita, não há maiores discussões para chegarmos à conclusão de que o Brasil adotou um dever objetivo de indenizar das pessoas jurídicas de direito público. Com relação às omissões, professor Paulo, no Brasil, até hoje, existe uma discussão na doutrina e na jurisprudência envolvendo a adoção da teoria objetiva, prevista no artigo 37, parágrafo 6º, que há pouco mencionei, ou da solução desses conflitos, tendo por base teoria subjetiva que tem por fundamento a culpa. Até o Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência caminhavam de forma muito tranquila para a subjetividade, para a análise dessas relações jurídicas, tendo por fundamento a culpa. Após o Código Civil de 2002, com a derrogação total do artigo 15 do Código de 16, e com estudos mais filtrados com a Constituição, parte substancial da doutrina e da jurisprudência passou a entender que esse dever objetivo de indenizar também era aplicável às relações jurídicas danosas oriundas de omissões,
por conta da ausência de especificação na Constituição de conduta comissiva ou omissiva para aplicação do dispositivo constitucional. Eu reitero que a Constituição estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Não especifica se esses danos são oriundos de condutas comissivas ou omissivas, o que gerou, em alguma parte da doutrina, e aqui menciono minha querida professora coexaminadora, hoje desembargadora do Tribunal de Justiça, professora Patrícia Serra, defendeu uma tese de doutorado em que sustenta que há hoje no Brasil uma ideia de responsabilidade civil deslocada para o direito de danos, tirando o foco da conduta, se ilícita, se culposa, se não culposa, se por omissão ou se por comissão. O que importa para a responsabilidade civil é a tutela, é a proteção do dano injusto. E vamos voltar a esse assunto quando formos analisar o projeto de lei que mencionei há pouco. Mas, repito, até hoje não há muita segurança na doutrina e, sobretudo, na jurisprudência acerca da teoria adotada nas hipóteses de omissão. Eu tenho pesquisa sobre esse tema e trouxe um julgamento do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, professor, do ano de 2016, bastante recente, em que se discutia a responsabilidade civil do Estado por morte de um detento dentro do presídio. E o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 841.526, relatado pelo ministro Luiz Fux, entendeu que a responsabilidade civil do Estado, nessas hipóteses, era objetiva, na hipótese, uma omissão do Estado em manter a integridade física dos detentos dentro do sistema carcerário. Mas vejam, na própria ementa da decisão, o Supremo Tribunal Federal diz, aspas, nas situações em que o Estado não seja possível ao Estado agir para evitar a morte do detento, o que ocorreria mesmo se o preso estivesse em liberdade, rompe-se o nexo de causalidade. O que o Supremo está dizendo é que se o Estado comprovar que se ele tivesse adotado todas as cautelas possíveis para impedir a morte do detento, de modo que ele poderia ter se matado, um suicídio, se estivesse em sua casa, não há que se falar em dever de indenizar. O Estado provando que agiu com diligência, quando eu penso em atuar diligente, eu penso em atuar sem culpa, sem imperícia, sem imprudência, sem negligência. Vejam que a fundamentação da decisão permite concluir que, mesmo o Supremo entendendo que a hipótese de responsabilidade civil objetiva, seria possível uma discussão envolvendo o atuar do Estado. Ou seja, a análise da conduta do Estado para fins de rompimento do nexo de causalidade. Então, ainda hoje existe na doutrina e na jurisprudência essa discussão, mas a tendência é a objetivação, professor, a objetivação também nas hipóteses de omissões administrativas. Vamos ver mais à frente que cresce no direito brasileiro a possibilidade de responsabilização do Estado a par de condutas ilícitas, tal qual no direito português, e a influência no direito brasileiro vem do direito português também, tem se admitido esporadicamente e com bastante restrição o dever de indenizar do Estado por condutas lícitas, e um dever baseado na teoria objetiva. E sempre que esse dever estiver, e aí veja, é um risco manifestamente dilatado na atuação do Estado. Sempre que o Estado tiver essa obrigação de indenizar por condutas lícitas previstas na legislação, ele assim o fará. Ou quando o magistrado, diante de uma situação extraordinária, verificar que uma conduta lícita do Estado impôs um sacrifício manifestamente irrazoável e desproporcional de direito ao cidadão. Eu chamo a atenção dos senhores que as maiores ações indenizatórias no judiciário brasileiro hoje em dia
tem por fundamento a responsabilidade civil do Estado por ato lícito. Todas as ações do setor sucroalcooleiro no Brasil, decorrente de intervenção do Estado na ordem econômica, tabelamento de preço, alteração lícita de planejamento econômico, alteração lícita de concessão de subvenção. Estamos vivendo isso no Estado do Rio de Janeiro hoje em dia. O Supremo Tribunal Federal, e vou mencionar mais à frente, tem interpretado que é demonstrado o sacrifício manifestamente desproporcional e irrazoável de direito, a conduta lícita do Estado poderá fazer surgir o seu dever de indenizar, isso aferível sempre no caso concreto, de modo que não se possa banalizar qualquer mero dissabor ou mero prejuízo normal que uma limitação legal e legítima do Estado possa fazer incidir sobre o patrimônio de uma pessoa ou de um grupo determinado de pessoas. Passando ainda dentro dessa noção geral ao dever de indenizar do Estado brasileiro por ato normativo, legislativo ou jurisdicional, a nossa atual interpretação sobre o Instituto é, por demais, restritiva, professor. No Brasil, vigora, hoje, praticamente a ideia de irresponsabilidade civil do Estado por condutas típicas oriundas do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Hoje, no Brasil, e falo isso com um pouco da experiência que adquiri ao longo desses meus 18 anos como procurador do Estado e trabalhando na área de responsabilidade civil, confesso que nunca vi o Estado do Rio de Janeiro ser condenado, ser responsabilizado pela conduta típica de um magistrado. E nunca vi o Estado do Rio de Janeiro ser condenado por um ato típico do Poder Legislativo. É consenso que, em se tratando de responsabilidade civil judicial, o Estado brasileiro só responde por erro judiciário, assim comprovado, e há uma divergência doutrinária enorme se esse erro judiciário pode ser aferível no próprio processo de onde emanou a decisão, ou se seria necessário uma ação autônoma para identificar esse erro judiciário. E no Brasil, falávamos há pouco no almoço, temos ainda um agravante, porque temos a ação rescisória para possibilitar que esse erro seja objeto de uma nova revisão judicial, e aí corre-se o risco de uma ação ordinária que vise a desconstituir uma decisão judicial por erro, equivaler ou corresponder a uma ação rescisória. E tem mais discussões. A ação rescisória no Brasil tem um prazo decadencial de 2 anos, a ação indenizatória no Brasil tem um prazo de 5 anos de prescrição. Portanto, se essa ação de indenização por erro judiciário for pressuposto para a identificação do erro judiciário, teríamos uma hipótese de ação rescisória indenizatória com prazo mais dilargado, mas o fato é que, hoje no Brasil, o entendimento majoritário é que o Estado só responde por ato jurisdicional típico nas hipóteses de erro judiciário ou de prisão, além do tempo, como consta no artigo 5º da nossa Constituição. Em se tratando de responsabilidade civil estatal por ato legislativo, a situação é ainda mais restritiva, e argumentos variados são utilizados para impedir o dever de indenizar do Estado. Um deles, o professor Paulo Mota Pinto mencionou muito bem, que é o medo de restrição ou de inibição dessas atividades inerentes à democracia por conta dessas ações indenizatórias que poderiam ser ajuizadas. De modo que, feito esse apanhado geral da responsabilidade civil estatal no plano administrativo, jurisdicional e legislativo, eu me permito lançar um olhar para o futuro, e não sei se todos estão acompanhando, eu estou porque é do meu interesse acadêmico e profissional. Tramita no Congresso Nacional, já
há 3 anos, um projeto de lei para instituir no Brasil um código, né, um estatuto da responsabilidade civil extracontratual do Estado, e ele nasceu na Câmara Federal. A relatoria do projeto de lei foi atribuída ao deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, deputado Hugo Leal, e remetido ao Senado, o relator designado foi o senador Antônio Anastasia, professor de Direito Administrativo, que reviu o projeto, eu diria que melhorou o projeto, me entusiasmou muito o projeto, apesar de algumas críticas pontuais, e está para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça e levado ao plenário em momento, creio, bastante recente. E a primeira grande discussão que o projeto de lei 126 de 2015 se propôs enfrentar foi a questão das omissões, professor Paulo, professor Sérgio. Ficou estabelecido nesse projeto de lei que o Estado responderá civilmente por omissões administrativas, adotando-se a teoria subjetiva. Ou seja, voltaremos ao que aplicávamos na década de 80, 70, 90 e até o meados da década de 2000. O Estado, agora por força de lei, responderá subjetivamente por danos oriundos de condutas omissivas, caso o projeto de lei venha a ser aprovado. Deverá o lesado provar conduta imprudente, negligente ou imperita por parte de um agente estatal, baseando-se em falha do serviço, e o projeto de lei é bastante interessante, porque ele afirma, ainda que anônima, ainda que culpa anônima, é preciso que o lesado demonstre no caso concreto. E aqui faço uma observação que julgo pertinente. O professor Paulo mencionou que no direito português há uma presunção de culpa. O professor Celso Bandeira de Mello sustenta até hoje que no Brasil a responsabilidade civil do Estado por omissão tem por fundamento a presunção de culpa. O Estado, provando que não agiu com culpa, poderá se ver livre do dever de indenizar. Pelo que consta no projeto de lei, não há presunção de culpa, há adoção de uma teoria de culpa pura. Caberá ao lesado provar conduta culposa do agente estatal para ver o dever do Estado de indenizar surgir no processo. E com relação às condutas comissivas, o projeto de lei repete o que está na Constituição e estabelece um dever objetivo de indenizar. Mas, no seu artigo 5º, parágrafo 1º, estabelece que esse dever objetivo de indenizar terá o nexo causal rompido se o Estado provar que agiu com todas as cautelas possíveis. Abre aqui um espaço, tal qual o Supremo fez no julgado que há pouco mencionei, para o Estado se ver livre do dever de indenizar num sistema objetivo, baseado no risco, se provar que agiu com todas as cautelas. É o que está escrito no projeto de lei. Certamente, os estudiosos que irão se debruçar sobre esse dispositivo legal terão um olhar mais atento sob o ponto de vista, sob a perspectiva de constitucionalidade, porque a Constituição Federal, repito, no artigo 37, parágrafo 6º, não estabelece essa possibilidade de mitigação da aplicação de um dever objetivo sob a hipótese de rompimento de nexo causal, bastando provar que agiu cautelosamente. Hoje em dia, o rompimento de nexo de causalidade em responsabilidade civil objetiva pressupõe fato exclusivo da vítima, fato exclusivo de terceiro ou eventos da natureza, fortuito ou força maior. O projeto tem um mérito de positivar algo que está pacificado na doutrina, que é a responsabilidade subsidiária do Estado por atos de concessionários, autorizatários e permissionários de serviço público. Tive cuidado de ler o projeto de lei que tramitou na Câmara e o projeto de lei que está para ser votado na CCJ do Senado.
O projeto de lei que tramitou na Câmara reiterava a responsabilidade subjetiva dos notários. O projeto de lei que tramita no Senado retirou esse dispositivo que conferia responsabilidade subjetiva a notário, de modo que, se entendermos, como entende a doutrina, que a atividade notarial é um serviço público sui generis, fruto de delegação estatal, máximo do Poder Judiciário, teremos discussões acerca do dever subsidiário objetivo de indenizar do Estado. Mas lembro que hoje há uma legislação específica tratando dos notários, repito, que atribuiu a eles uma responsabilidade subjetiva. Como mencionei anteriormente, o projeto de lei que tramita no Senado e que institui o Estatuto da Responsabilidade Civil positivou o que a doutrina e a jurisprudência vêm desenvolvendo acerca do dever de indenizar do Estado por condutas lícitas. E, no artigo 3º, parágrafo 2º desse projeto de lei, aduz que o Estado indenizará o dano injusto, não o dano injusto oriundo de condutas ilícitas, e vai estabelecer o conceito de dano injusto como o sacrifício superior que normalmente seria exigível de qualquer administrado. E mais, vai dizer que essa responsabilidade por ato lícito decorre também da quebra de legítimas expectativas quando o Estado tenha induzido o particular de boa-fé a adotar determinado comportamento a fim de obter vantagem lícita futura. A positivação do que a doutrina e a jurisprudência vêm sustentando com um dever ético e responsivo de atuação do Estado, de não induzir ninguém a erro, ninguém que esteja de boa-fé a erro, e, obviamente, não obrigar que alguém, induzido pelo Estado, a atuar de determinada forma, de boa-fé, venha sofrer danos por conta da sua legítima expectativa. O exemplo típico para esse dispositivo é a alteração de planejamento econômico por parte do Estado. Revogações de benefícios de subsídios concedidos para, por exemplo, uma empresa desenvolver determinada atividade econômica em determinado estado da federação, o que acarreta, obviamente, prejuízo para aquele agente econômico. Tema bastante debatido por um setor específico da doutrina. O professor Almiro do Couto Silva tem um trabalho acadêmico magnífico sobre isso, e já há um certo consenso na doutrina de que o planejamento econômico, quando incitativo, que é a hipótese desse dispositivo previsto no projeto de lei, quando o Estado induz comportamentos de terceiros de boa-fé e depois altera o próprio Estado, o seu comportamento, expondo o administrado a risco de dano, responderá, ainda que essa alteração seja lícita, por esse seu comportamento contraditório. Em se tratando de responsabilidade por ato jurisdicional, o projeto de lei avança e avança com um certo vigor para pontificar que o Estado responde por danos oriundos da atividade judiciária típica, independentemente daquelas duas hipóteses contidas no artigo 5º, erro judiciário e prisão além do tempo. Disse mais o projeto de lei, disse que o Estado responde por ato judicial doloso e fraudulento, ou quando o magistrado se omitir ou retardar providência que deveria praticar de ofício, e esse retardamento, que pode ser confundido com duração razoável do processo, mas não se limita a isso, impuser danos
ao jurisdicionado, às partes do processo, e admitiu o direito de regresso do Estado brasileiro para com os magistrados nessas circunstâncias. Ou seja, não é apenas, o que está pretendendo não é apenas responsabilizar o Estado por uma deficiência do serviço que causa violação ao princípio da duração razoável do processo. O que se pretende é ir um pouquinho além. E isso tem que ser interpretado, como bem destacou o professor Mota Pinto, com certo cuidado para não inibir a atividade corajosa de juízes corajosos que têm modificado bastante a dura realidade brasileira, sobretudo no combate à corrupção e combate à improbidade administrativa. Mas o que a legislação está prevendo é um dever de indenizar do ente público, e não pessoal do juiz, como muito já se sustentou, quando esses juízes agirem com fraude ou dolo. Não se admite no direito brasileiro responsabilidade por culpa. E essa é uma onda, me permita dizer isso, uma onda que vem tomando conta das legislações no mundo. Eu tomei o cuidado de olhar, não recente, mas também não tão antiga, Lei Orgânica da Magistratura Espanhola, a Lei Orgânica 6 de 85, e ela possui 3 artigos que impõem responsabilidade civil ao Estado por condutas de magistrado, lá admitindo a conduta culposa de magistrado. E isso decorre do que a comunidade jurídica globalizada vem denominando de estabelecimento de um sistema de justiça responsivo, responsável. E, tal como lá na legislação espanhola, a atual legislação, ou melhor, o projeto de legislação brasileira admite o dever de indenizar por prisões cautelares, algo que hoje não subsiste. Hoje, o que se tem de ações pretendendo indenizações do Estado envolvendo prisões cautelares, busca analisar se no momento da decretação da medida judicial os requisitos para o deferimento estavam presentes. Se estiverem presentes, posterior absolvição, posterior revogação, em nada importará em conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar. Mas, atualmente, o que se discute no Congresso brasileiro é a possibilidade dessa prisão preventiva gerar o dever de indenizar quando, em momento posterior, se comprovar que o fato não ocorreu, o fato que pesou para ele ser preso preventivamente não ocorreu, ou que o preso não foi o autor dos fatos, ou que o preso ficou preso além do prazo razoável para a conclusão do processo. E isso é um perigo no momento atual que estamos vivendo para o Estado brasileiro, onde habeas corpus têm sido deferidos aos montes sob o argumento de prisão por excesso de prazo. A simples previsão legal desse requisito contido numa lei dará ensejo a um possível dever de indenizar do Estado brasileiro. E volto a dizer, essa onda que procura... Eu vou me permitir ser um pouco mais informal, presidente, para dizer que há uma tentativa de conferir um freio de arrumação ao sistema de justiça brasileiro, de modo a impedir excessos que a mídia vem divulgando diuturnamente, não como excessos, mas como medidas espetaculosas que a muitos geram sorrisos, a mim gera preocupação, e destaco um ponto que mencionava há pouco no almoço, a questão das conduções coercitivas no Brasil. Virou uma moda, e virou uma moda perigosa,
conversava no almoço, o professor Mota Pinto dizia que em Portugal acontece algo similar, não se intima mais ninguém, ou não se intimava mais ninguém para depor por suspeita da prática de crime. Mandava-se buscar em casa às 6 da manhã e a televisão chega antes. A pena já é a exposição do cidadão, que é conduzido por um policial para prestar depoimentos. Ficava eu me perguntando se essa é uma atividade ilícita do Estado ou lícita que gerava um sacrifício manifestamente desproporcional à figura de um cidadão e que mereceria a responsabilização civil do Estado. Acredito que todos acompanharam. No final do ano passado, o ministro Gilmar Mendes deferiu uma liminar na ADPF 444, entendendo por inconstitucional esse tipo de atuação do sistema de justiça, e aí me refiro Polícia, Ministério Público e Judiciário, e ao final da sua decisão, o ministro grifou: está proibida essa prática no direito brasileiro, sob pena de responsabilização civil do Estado e pessoal do agente que assim atuar. Não se sabe se essa decisão será mantida, mas é um indício de que essas medidas buscam trazer um freio de arrumação a essa tendência punitiva que não se abomina, desde que se puna quem realmente praticou condutas ilícitas, mas espetaculosa, que impõe ao cidadão uma punição prévia de exposição da sua honra, sobretudo aqueles inocentes, e aqui me refiro a eles, sem o devido processo legal. Importante pontuar também que o projeto de lei traz uma seção para tratar da responsabilidade civil do Estado por atos oriundos de tribunais de contas, presidente. E me lembro, escrevi um artigo sobre isso há 8 anos. Há 8 anos, tratando do dever de indenizar do Estado por condutas de tribunais de contas, publicado aqui na revista da nossa Procuradoria também, e repete o projeto de lei o mesmo sistema de responsabilização civil do Estado por atos oriundos do Poder Judiciário, e isso é bastante tranquilo de explicar, porque o regime subjetivo dos membros de tribunais de contas, de ministros e conselheiros, por disposição constitucional, é idêntico ao sistema de responsabilização da magistratura. Os ministros dos tribunais de contas da União gozam das mesmas prerrogativas e direitos dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, e os conselheiros de tribunais de contas estaduais e municipais gozam dos mesmos direitos e prerrogativas dos desembargadores estaduais, e isso é uma regra constitucional. Mas é importante dizer que se positivou no direito, ou está pretendendo se positivar no direito brasileiro, uma responsabilização do Estado por condutas dolosas ou fraudulentas desses membros do poder ou dos tribunais de contas, se causarem danos a terceiros. Interessante dizer que o projeto de lei também positivou a responsabilidade civil objetiva do Estado por oriundos de membros do sistema de justiça, que denominou membros do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública, quando praticados por fraude, dolo ou má-fé, ou litigância de má-fé. Acresceu um requisito aos dispositivos do atual Código de Processo Civil, que prevê a responsabilização dos agentes dessas carreiras de Estado, Defensoria, Magistratura, Ministério Público, aqui não Magistratura e Advocacia Pública, a má-fé, a litigância de má-fé, e aqui um ponto que a Advocacia Pública tem que abrir os olhos, porque às vezes advoga de má-fé com recursos protelatórios, basta ver os recursos que entulham o Supremo Tribunal Federal, 80%, 90% desses recursos são oriundos da Advocacia Pública Brasileira, que atuam sob orientação ou como estratégia
de atuação econômica dos entes públicos, não deixando que determinados assuntos transitem em julgado. É preciso que os entes que compõem o sistema de justiça, máxima advocacia pública, tenha ciência e consciência do seu papel. E aqui hoje, eu folgo em dizer isso, porque ano passado, já o tempo está passando tão rápido, o procurador-geral que aqui estava, meu querido amigo e colega Leonardo Espíndola, aprovou uma resolução que inverteu a lógica da Procuradoria-Geral do Estado. Não mais se precisa pedir dispensa para não interpor um recurso. As matérias hoje estão dispensadas e algumas delas é preciso que se peça para recorrer a tribunais superiores. E julgo isso uma atuação de extrema responsabilidade para com o sistema democrático judiciário brasileiro. A meu juízo, faltou nesse dispositivo o abuso de direito. Abuso de direito como fonte do dever de indenizar do sistema judiciário, máximo do Ministério Público. Máximo do Ministério Público. O abuso de direito de defesa está aqui na litigância de má-fé, mas o abuso de direito de denunciar, o abuso de direito de abertura de inquérito civil público sem controle, o abuso de direito de demandar ações de improbidade sem fundamento, com indisponibilidade de bens, precisa ser objeto de um freio de arrumação e a proposta de emenda parlamentar ao projeto de lei para inserir o abuso de direito como um balizador do dever de indenizar do Estado e, consequentemente, do direito de regresso para o sistema de justiça, assim compreendido, repito, Defensoria, Advocacia e Ministério Público. Evoluiu para positivar as hipóteses de responsabilidade civil do Estado por ato legislativo e estabeleceu não só leis declaradas inconstitucionais e que afetem direitos de terceiros, mas também omissões legislativas. Sabemos que o Supremo Tribunal Federal, há um certo tempo, já 8 anos, se não estou enganado, em 2005, entendeu que o Estado não responde civilmente por mora legislativa. Tem um caso agora afetado a repercussão geral para voltar a decidir isso no Supremo, mas, tal qual a legislação portuguesa, o direito brasileiro pretende positivar essa regra para estabelecer que é comprovada a mora em mandado de injunção, em ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, a consequência seja a responsabilidade civil do Estado por danos oriundos dessa omissão. Em relação ao direito de regresso, o projeto de lei, nós não temos uma regra dessa na Constituição brasileira. A Constituição diz que cabe direito de regresso provado dolo ou culpa, mas, tal qual, ou de forma diferente do que prevê a legislação portuguesa, do que pude depreender, a legislação que se pretende no Brasil busca obrigar a ação de regresso, ou melhor, obrigar um processo administrativo que apure o cabimento da ação de regresso. E aqui um ponto importante, que me permite perder mais 2 minutos nesse ponto, por conta do que se estuda no direito civil, professor Anderson, da ideia de indenizações com caráter punitivo. E sempre que me debruçava sobre esses pleitos nas ações ajuizadas contra o Estado, desembargador Cavalieri, me perguntava se é possível pretender punir o Estado numa ação de indenização. Punir o Estado significa punir toda a sociedade que paga a indenização por intermédio de seus impostos. E eu tenho convencimento, ainda que limitado, sobre o tema para concluir que não é possível imaginar em condenar o Estado, por exemplo, em dano moral punitivo. Não se pune o Estado, não se pune a sociedade, além daquele prejuízo que o cidadão experimenta, como um possível mote de mudança no comportamento administrativo. A meu juízo, a mudança de comportamento administrativo está no efetivo exercício do direito de regresso. A Constituição previu a forma de o Estado mudar a sua conduta e não mais delinquir de modo a gerar o dever de indenizar. O problema é que o Estado brasileiro não ajuiza a ação de regresso ordinariamente. Conto na palma de uma mão as vezes que eu ajuizei a ação de regresso aqui na Procuradoria, por conta, muitas das vezes,
da ausência, e repito, uma falha nossa da advocacia, estou criticando muito a advocacia dentro da minha própria casa, de achar que o servidor já é tão castigado, o servidor já recebe mal, recebe atrasado, e vive sob estresse, o professor que está em sala de aula, o policial que está na ponta, o procurador do Estado que perde um prazo, o promotor que denuncia mal, o juiz que julga com certo desvio de perspectiva. Isso precisa de uma guinada de rumos. Hoje, na Procuradoria, nós temos uma resolução que obriga o procurador do Estado, ao final de cada ação indenizatória, se manifestar no processo sobre o cabimento ou não da ação de regresso. E, a meu juízo, com penoso equívoco, o projeto de lei admite essa ação de regresso no próprio processo desembargador, via denunciação da lide, e estabeleceu como requisito a hipótese do lesado discutir culpa ou dolo do agente na ação inicial. É uma teoria antiga de responsabilidade civil do Estado, que não mais vigora no Brasil, mas o projeto de lei está tentando ressuscitar. Estamos num regime de responsabilidade civil objetiva em que a culpa é completamente despicienda, de modo que pouco importa se o lesado vai discutir culpa ou não. A lei está elegendo como um critério determinante para o direito de regresso no próprio processo esse fato por parte do lesado. Aqui um outro ponto muito relevante, que é a previsão na lei ou no projeto de lei de solidariedade entre o Estado, o agente público, para responder pelos danos causados, tal qual no direito português, pelo que pude depreender. Hoje, no Brasil, nós temos uma jurisprudência razoavelmente consolidada no Supremo Tribunal Federal, será objeto de reanálise agora em outro recurso admitido como repercussão geral, uma certa tranquilidade para entender que não há solidariedade entre o agente público e o Estado, e o ente público. O Supremo Tribunal Federal, em pelo menos 3 julgados, tem entendido, eu destaco aqui um recurso extraordinário 327.904, julgado agora em 2006, entendendo que o artigo 37 da Constituição estabeleceu o princípio da dupla garantia. Positivou o princípio da dupla garantia. A garantia de que o cidadão lesado terá no Estado o ente responsável pela indenização e a garantia de que o agente público só será responsabilizado em ação de regresso perante o Estado. E há uma lógica para o Supremo Tribunal Federal assim concluir. Busca o Supremo, pelo que pude ler das fundamentações, impedir que, sobretudo em agentes que atuam na área de controle, impedir que a ação de responsabilidade civil seja um fator inibidor da atuação dos agentes do Estado. Imagine um fiscal do meio ambiente, um fiscal de rendas, ou mesmo um membro do Ministério Público, começasse a ser demandado na sua pessoa física, exclusivamente na sua pessoa física, por empresas poderosas que têm aptidão para tanto, e não ter esse agente público apoio do Estado para custear advogados de qualidade, porque a advocacia pública não pode defender, pelo menos aqui no Estado do Rio de Janeiro, na União Federal, a AGU defende alguns agentes políticos, e ter que arcar com as indenizações do seu próprio patrimônio. Essa é a ideia da dupla garantia. Mas o projeto de lei caminha em sentido oposto. Caminha para permitir a solidariedade, caminha para permitir o ajuizamento da ação em face do Estado, em face somente do agente público ou em face de ambos. E diz mais, diz que uma vez ajuizada a ação apenas em face do agente público, há uma renúncia tácita ao direito de demandar o Estado. E diz mais, diz que o Estado, nessas circunstâncias, pode aderir ao polo ativo e atuar juntamente com o lesado contra o agente público. É o que está no projeto de lei. Por fim, o projeto de lei positiva a ideia de prescrição quinquenal das ações indenizatórias contra o poder público, a meu juízo, em franca
em franco retrocesso às legislações mais modernas que vêm reduzindo cada vez mais o prazo prescricional das ações indenizatórias. O prazo geral de prescrição das ações pessoais no Código Civil de 2016 era de 20 anos, atualmente é de 3 anos, no artigo 206. De modo que sempre tenho sustentado e sempre sustentei que o Código, que é aplicável às relações jurídicas indenizatórias dos particulares contra o Estado, estaria regulado hoje pelo Código Civil e não mais pelo Decreto 20.910, de 32, mas há uma decisão já em recurso repetitivo do STJ, entendendo que o prazo de prescrição é de 5 anos, e hoje a legislação que se propõe, específica, o Estatuto da Advocacia, busca manter esse prazo. Adianto que vou encaminhar um expediente meu, pessoal, ao senador Anastasia, com todo o estudo que fiz sobre o tema, propondo uma emenda para que o projeto de lei estabeleça a ideia atual de diminuição dos prazos de prescrição, não fosse pelo Código Civil, volto, e não há nenhuma perseguição pela recente modificação legislativa, que, no caso dos notários, reduziu o prazo para 3 anos. São essas as considerações que pretendi fazer sobre o momento atual e o possível futuro da responsabilidade civil no direito brasileiro, e estou à disposição de todos para eventual debate. Muito obrigado. As perguntas vão ser feitas ao final, tá, o debate. Obrigado, Flávio, pela brilhante e corajosa palestra. É sempre muito bom ouvir você palestrar.